Olá, eu sou o Raul Santos, do Instituto do Coração e do Hospital Albert Einstein, e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a síndrome da quilomicronemia familiar. Esse aqui é a minha declaração de conflitos de interesse. E, obviamente, quando nós estamos falando em quilomicronemia, a gente está falando de acúmulo dos quilomicrons, né, que são as lipoproteínas que se formam quando a gente se alimenta, só que no período de jejum, né? Obviamente, no período pós-prandial a gente tem que ter quilomicron, mas depois de 8 horas, 10 horas no máximo de jejum, não é para ter quilomicron. E aqui nós estamos falando de uma forma grave de hipertrigliceridemia, que tem um componente genético e que está associada com uma série de complicações, sendo que a mais grave é a pancreatite aguda. Entretanto, a quilomicronemia ela pode ter várias origens, né? A quilomicronemia familiar, genética, de origem autossômica recessiva, ela é rara, como eu vou conversar com vocês. Existe uma outra forma, que a gente chama de quilomicronemia multifamiliar, multifatorial, que é muito mais frequente e está frequentemente associada com obesidade, diabetes descontrolada, e que também é causa de pancreatite. Então, obviamente, a gente tem que entender a quilomicronemia familiar, ou SQF, dentro desse contexto, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho com vocês a epidemiologia, as causas, a separação da forma mais comum de quilomicronemia multifatorial, quais seriam as complicações, né? A história natural, o diagnóstico e o tratamento dessa doença, né? Bom, quando a gente está falando em quilomicronemia familiar ou SQF, basicamente a gente teria essas três associações, né? Uma associação com hipertrigliceridemia grave, né? E aqui é interessante que, por exemplo, se a gente vai ver na literatura, 15% dos indivíduos com essas hipertrigliceridemias graves, aqui no caso eles definiram com acima de 1.700, que é bem grave, né? Teriam história de pancreatite, aparecimento de xantomas eruptivos, que ocorreriam em mais ou menos até 20% das pessoas, e essa associação com o aparecimento de diabetes, né? E é interessante que muitos pacientes que têm a quilomicronemia genética vão desenvolver diabetes, possivelmente por pancreatites de repetição. E, por outro lado, quem tem a quilomicronemia multifatorial, que é associada à obesidade, síndrome metabólica, por exemplo, muitos deles são diabéticos, né? E justamente o diabetes e ele contribuindo para a quilomicronemia. Então, vocês vão ver que existe esse imbricamento aí, e por isso que a gente chama de síndrome, né? Porque você tem várias manifestações comuns por etiologias diferentes. Bom, esse aqui é um dado, né, da diretriz de 2014 da Sociedade Europeia de Aterosclerose, que eu fui um dos autores, e a gente coloca que mais ou menos 30% da população tem hipertrigliceridemia, se a gente definir aí com triglicéridos mais ou menos acima de 150. Entretanto, felizmente, é só uma porcentagem muito pequena, ou seja, 0,1% da população que teria a hipertrigliceridemia grave. Aqui os europeus definem como 880 miligramas por decilitro por causa da conversão, né, de 1 milimol de TG para miligramas por decilitro. Mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente costuma dizer que é grave quando é acima de 1.000. Mas vamos lá, 880 a 1.000 seria indivíduos com uma quilomicronemia, uma hipertrigliceridemia grave. E, obviamente, quando você tem essas elevações tão altas de triglicéridos no sangue, fatalmente nós vamos ter quilomicron. Não vai ser só VL e DL. Lembrar que a maioria das pessoas que tem trigliceridemia elevada de forma moderada tem mais por VL e DL, né? Que é aquele padrão antigamente chamado de tipo 4, mas você vai ter aqueles que têm quilomicron mais VL e DL, e a quilomicronemia, quando a gente fala em quilomicronemia familiar, a SQF, basicamente só tem quilomicron, nós não temos um acúmulo de VL e DL. Bom, como eu falei, essa quilomicronemia ela pode ter duas etiologias. Uma que é mais rara, que é a genética autossômica recessiva, que é a SQF, que afeta aí mais ou menos 1 para 100 mil a 1 para 1 milhão da população, e esses dados aqui a gente ainda não tem uma certeza desses valores, porque nós estamos aprendendo muito sobre essa doença. E a quilomicronemia multifatorial afetaria cerca de 1 para cada 600 dentro da população. Bom, e quais seriam as causas, né, da síndrome da quilomicronemia? Então, como eu falei, a gente tem essa forma monogênica, que seria a SQF, autossômica recessiva, ela seria aí um impacto de genes que tem um efeito grande sobre os níveis de triglicéridos do sangue. Mas a gente pode ter também quilomicronemia por outros efeitos de genes, por exemplo, e aqui nós estamos falando de uma forma autossômica
recessiva, e nós vamos dizer que nós teríamos que ter os homozigose, né? Os dois alelos afetados aí dos vários genes que estão associados com isso. Mas a gente pode ter também a quilomicronemia, por exemplo, a gente tem um dos genes só afetados, ou você tem efeitos de outros genes com pequenos efeitos, que a gente chama de poligênico, ou a gente tem, além desses efeitos genéticos, associado a um estilo de vida inadequado, por exemplo, obesidade, sedentarismo, consumo exagerado de carboidratos, consumo exagerado de álcool, diabetes descontrolada associada a um fundo genético, acaba levando aí a esse fenótipo. E esse fenótipo, como falei para vocês, ele está associado, né, não só ao grande aumento de triglicéridos, mas os xantomas eruptivos, a lipemia retinal e aumento do risco de pancreatite. Então, é isso que acaba sendo aí o grande problema do excesso de triglicérides sob forma de quilomicros, né? Bom, como eu falei, a gente tem, obviamente, classicamente, aquela associação autossômica recessiva, com genes de grandes efeitos, principalmente da lipase lipoproteica. A grande maioria são genes de deficiência da lipase, ou seja, a gente não quebra os triglicéridos dos quilomicrons de forma adequada, mas se a gente for estudar as populações, a gente vai encontrar que tem muitos indivíduos que têm triglicéridos altos, que têm acúmulos de defeitos genéticos de pequeno impacto. Ou seja, em vez de você ter um grande efeito sobre a trigliceridemia, você tem um pequeno efeito. E para você ter triglicérides altos, você vai acabar precisando ter vários genes que, ao mesmo tempo, alterados, vários polimorfismos desses diversos genes, que somados levam ao que chama de aumento do risco poligênico, né? Então, são vários genes, cada um deles contribuindo para que haja um aumento da trigliceridemia. E a gente encontra nessas populações com hipertrigliceridemia uma frequência bem maior desses pequenos genes alterados do que da população normal. Então, esses genes eles vão acabar contribuindo para o aumento dos triglicéridos no sangue. Entretanto, vamos dizer assim, a herança desses genes não é que nem de uma doença autossômica, né, recessiva ou dominante, né? A gente pode receber um número diferente de genes de cada um dos nossos pais, a gente pode ter indivíduos na mesma família com valores diferentes de triglicéridos. Bom, então, assim, esse aqui, como eu falei, a gente não tem tantos dados assim ainda da literatura, porque como a doença quilomicronemia familiar ela é uma doença rara, a gente não tem tantos dados assim de história natural, né? Diferente da hipercolfamiliar, que é bem mais frequente do que a quilomicronemia, a gente tem, assim, a gente está aprendendo ainda, né, a entender um pouco mais essa doença, né? Então, isso aqui é uma casuística, né, do Canadá, do Rob Hegel. São cerca de 380 pacientes com triglicéridos acima de 1.000 ou acima de 10 milimols, 880 miligramas por decilitro. E aqui a gente encontra duas etiologias para essa síndrome, né? A clássica quilomicronemia familiar monogênica, ou seja, são genes com grande efeito. Então, é uma doença autossômica recessiva, então a gente tem que receber um alelo alterado um do pai, outro da mãe. A grande maioria são causadas por alterações da lipase lipoproteica, que é a enzima que quebra, ou lipoproteína lipase, como queiram, que quebra os triglicéridos, né? E a gente tem também, desses aí, então, desses indivíduos aí, 380 indivíduos, né, com TG acima de 1.000, 1% seria dessas variantes de perda de função da lipase, e 1% seria uma combinação de perda de função de ApoC2, ApoA5, LMF1 e GPIHBP1, ou seja, são todos genes que modulam a ação da lipase, ou seja, eles influenciam na lipase, tá? Alguns estimulando a lipase, outros inibindo a lipase, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a ApoC2 ela estimula a lipase. Então, a gente tem perda de função da ApoC2, a gente tem menos lipase. E a gente tem também 1% desses casos aí com triglicéridos acima de 1.000, dupla heterozigose, ou seja, tem dois genes afetados, um que vem do pai, por exemplo, um ApoC2 e um ApoA5, ou um lipase lipoproteica e um ApoA5 e por aí. E a gente tem também, como eu falei, a outra etiologia dessa síndrome de triglicéridos muito altos com quilomicrons, que a gente chama, né, como eu falei, da multifatorial, que é uma associação de alterações genéticas nesses genes, mas não em forma homozigótica, então você recebe um alelo, ou então você tem os poligenes, que coloca isso num score, e quanto mais alto for esse score, maior vai ser o impacto sobre a trigliceridemia, associado a fatores ambientais. Então, dieta errada, álcool, obesidade, etc. Então, a gente tem aqui, então, as bases genéticas para essa síndrome clínica. Bom, e a gente fala em quilomicronemia familiar, mas diferentemente da HF, a hipercolfamiliar, é uma doença autossômica dominante, né? Como a quilomicronemia familiar, na maior parte das vezes, ela é autossômica recessiva, teoricamente, os pais ou outros parentes do indivíduo não deveriam ter dislipidemia, mas é interessante que, se a gente for olhar a literatura mais recentemente,
tem um número razoável de parentes desses indivíduos que têm o diagnóstico clínico da quilomicronemia familiar que tem perfil lipídico alterado. Tá? Então, por exemplo, aqui, 147 parentes de indivíduos que tinham mutação de perda de função para a lipase lipoproteica, 5% deles tinham triglicérides acima de 1.000. Tá? 2,5% tinham o perfil lipídico tipo 5, ou seja, quilomicron mais VLDL alterado, e 45% deles tinham perfil tipo 4, ou seja, aumento dos triglicéridos por aumento de VLDL. E alguns deles tinham aquele padrão de desbeta-lipoproteinemia, que é um acúmulo de IDL. Né? Então, vocês estão vendo aqui que, apesar da doença SIC ser autossômica recessiva, muitos familiares podem ter um perfil lipídico alterado. Então, por isso que é muito importante também, da mesma maneira, quando a gente encontra um caso com hipercol familiar, pegar um sujeito com hipertrigliceridemia muito grave, checar também os familiares para ver se não tem dislipidemia. Bom, e qual que é a história natural dessa doença? Né? Então, é importante também a gente lembrar aí que tanto a quilomicronemia familiar como a multifatorial estão associadas com o aumento do risco de pancreatite. Entretanto, se a gente comparar aqui quem tem a quilomicronemia familiar, a FCS, comparado com quem tem a multifatorial, os indivíduos que têm a quilomicronemia familiar costumam ser mais magros, ter bem menos aparecimento de diabetes e muito mais frequência de pancreatites de repetição. Ao contrário, dos indivíduos que têm a quilomicronemia multifatorial, eles costumam ser bem mais, têm peso maior, IMC maior, eles costumam ter uma maior frequência de diabetes e eles têm menos episódios de pancreatite. Então, assim, é claro que, como eu falei, muitas vezes isso se imbrica, mas a gente está vendo aqui que existem algumas diferenças aí por causa da etiologia genética desses indivíduos, né? E um dado muito interessante também é o seguinte, isso aqui é um segmento de 15 anos de pessoas que têm a quilomicronemia familiar e muitos desses indivíduos tendem a ter plaquetopenia. Isso ocorre porque na síndrome a gente costuma ter hiperesplenismo, né? Começa a ter hepatoesplenomegalia pelo acúmulo dos triglicérides dentro de macrófagos, no fígado e no baço. E isso aí provavelmente leva à plaquetopenia. Então, é um dado interessante que na quilomicronemia familiar também a gente vai ter aí tendência à plaquetopenia. Tá? Bom, a grande pergunta que vem é o seguinte, a gente vê que quem trabalha com dislipidemia sabe que, claro, triglicérides acima de 500 já começa a aumentar o risco de pancreatite, principalmente acima de 1.000, mas assim, vai ser super variável. A gente tem indivíduos, às vezes, com 5.000, 6.000 de triglicérides que não tem pancreatite, e às vezes 1.500 de triglicérides que tem. Então, provavelmente não é só o triglicérides alto que vai levar, deve ter outros fatores genéticos ou fatores ambientais que vão estar predispondo ao aparecimento de pancreatite. E felizmente também não é assim, né? Todo mundo que tem hipertrigliceridemia grave vai ter pancreatite aguda, porque senão ia ser uma tragédia, né? A gente já vai estar vendo esses pacientes o tempo inteiro no pronto-socorro. Né? E aqui são dados da Escandinávia, né, do grupo lá do Borg Nordestigard, que mostra o seguinte, que é interessante que existe sim uma relação entre trigliceridemia com pancreatite e mesmo hipertrigliceridemia moderada. Então, por exemplo, valores de triglicérides aí acima de 180 já se associam com o aumento do risco de pancreatite, mesmo ajustando-se para álcool, para diabetes, para obesidade. Felizmente, não é tão frequente. Né? Então, por exemplo, a ocorrência absoluta aqui seria de 7,5 a 12 casos para cada 10.000 pessoas, pelo menos aqui na hipertrigliceridemia moderada. Na hipertrigliceridemia grave, a gente ainda não tem tanto dado, porque não tem tanta gente assim com quilomicronemia para te dar uma frequência. Tá? Mas, por exemplo, nós temos esses dados aqui de algumas cortes e vocês vão ver que os valores são um pouco variáveis dependendo de onde veio o dado. Né? Então, por exemplo, nós temos nesses dados, nesse primeiro estudo aqui, que indivíduos com hipertrigliceridemia grave seria causa de 1 a 4% dos episódios de pancreatite aguda. Tá? Entretanto, metade dos casos de pancreatite na gestação seriam causados por hipertrigliceridemia. Então, por isso que é super importante a gente saber o perfil lipídico das mulheres grávidas. Né? Tem já um outro grupo, aí, dados dos Estados Unidos, que colocaria que seria uma causa relativamente incomum, 9% das pancreatites agudas, embora eu acho que 9%, na minha opinião, não é nada incomum, né? 1 em cada 10, quase aí. Né? Colocando também 14% aí da incidência dos casos de pancreatite aguda seriam por hipertrigliceridemia. Então, vocês estão vendo que de 1 a 4% a 14% é bastante diferente, porque tem um problema dos vieses, né, de seleção dos pacientes que vão parar no pronto-socorro com pancreatite. No registro espanhol,
nós teríamos uma frequência aí de uma prevalência de 10% daqueles indivíduos com triglicéridos acima de 1.000 com história prévia de pancreatite, contra 3% naqueles com triglicéridos abaixo de 500. Então, vamos dizer que talvez o risco absoluto seria 3 vezes a mais, comparando-se com indivíduos com triglicéridos abaixo de 500. Entretanto, como eu falei para vocês, isso é muito variável e as casuísticas não são casuísticas grandes e tem muito viés de seleção para os indivíduos que vão parar no pronto-socorro, são justamente aqueles indivíduos que tiveram pancreatite aguda. Então, você tem um monte de gente com triglicéridos bem alto andando por aí que nunca teve pancreatite, talvez nunca tenha. Bom, um dado interessante que na quilomicronemia familiar tem um problema que são as pancreatites de recorrência das pancreatites e as idades das pancreatites também são muito variáveis. Tá? Tem, por exemplo, indivíduos que têm pancreatite no berçário, criancinhas recém-natas que têm pancreatite no berçário, e vai ter gente que vai ter episódio de pancreatite depois dos 50, 60 anos. Então, existe uma variabilidade muito grande, como eu falei, que a gente ainda não entendeu, né? No estudo Approach, que foi um estudo que pegou só indivíduos com quilomicronemia familiar, a gente participou aqui no INCOR, 66 casos, ou seja, não é fácil achar 66 casos de FCS ou de SQF, né, em português. A idade mais frequente do aparecimento das pancreatites foi entre 20 e 30 anos de idade. Então, geralmente, é essa a idade que os indivíduos vão ter. A gente vai ver que vários têm pancreatite de repetição. E daí o grande problema da síndrome quilomicronemia familiar é justamente a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico clínico da SQF, né? Então, basicamente, obviamente, tem que ter o perfil lipídico, né? A clínica pode ser, eu vou depois mostrar para vocês, mas assim, o perfil lipídico, basicamente, hipertrigliceridemia grave, geralmente acima de 880 ou 1.000, onde a gente tem predominância de quilomicrons. É interessante que VLDL não está aumentado nesses indivíduos. O HDL costuma ser de normal para baixo e a LDL está bem baixinha. Tá? Por quê? Porque nós não temos lipólise, né? Então não se gera LDL. Então esses indivíduos costumam ter colesterol. Pode ser o colesterol total alto, porque quilomicron também carrega colesterol. Mas LDL colesterol bem baixo, ApoB bem baixo e HDL tendendo a baixo. Por isso que é interessante também, esses indivíduos, apesar de terem valores muito altos de colesterol total no sangue, não vão desenvolver aterosclerose. Por quê? Porque esse colesterol está no quilomicron, esse quilomicron não é lipolizado, não gera remanescente, então é uma partícula muito grande que não vai entrar na artéria. Da mesma maneira também a LDL. A LDL ela é baixa, ela não vai entrar na artéria porque tem pouca LDL. Então é importante lembrar isso. E realmente a grande complicação dessa doença é a pancreatite, né? Então aqui são as características clínicas da quilomicronemia, não só a SQF, mas quilomicronemia em geral, mas na SQF é mais, vamos dizer assim, exacerbado. Então, claro, se tirar o sangue, você vai ver o sangue lipêmico, o soro lipêmico, né? A gente pode ter os xantomas eruptivos, que basicamente isso aqui é triglicéridos na pele, e pode ter a lipemia retinal. Você faz um fundo de ouro, você vai ver o fundo de ouro branco, porque o sangue está branco, né? Bom, basicamente, quais são os sintomas? Dor abdominal, e dor abdominal recorrente sem pancreatite, é importante lembrar, tá? Pancreatite aguda recorrente, hepatosplenomegalia, como eu falei, sintomas eruptivos, a lipemia retinal, e aí tem uma série de sintomas, pessoal, que não dá para a gente dizer que são os triglicéridos, ou então se é justamente o fato do indivíduo viver sob uma qualidade de vida muito ruim, que leva a alterações, vamos dizer assim, psicológicas, né? Então, por exemplo, uma fadiga frequente, perda de memória, confusão mental, depressão, eles chamam de mind fogging, ou seja, o cara não consegue se concentrar. Então, tem aí algumas coisas ligadas, talvez, a uma qualidade de vida muito ruim que acaba levando às alterações. Esses indivíduos não podem comer direito. Então, a qualidade de vida é muito ruim. Além disso, indivíduos podem ter vômitos e diarreia, proteinúria, anemia e pode aparecer também o diabetes. Tá? É importante lembrar, por destruição do pâncreas, diabetes secundário. Bom, esse aqui é só um caso, por exemplo, o caso do INCOR da Ana Paula, era um indivíduo que chegou lá com uma hipertrigliceridemia, uma hiperglicemia muito importante, com dor abdominal e xantomas eruptivos. Vocês vejam, foi feita uma plasmaferese, veja o que saiu do sangue desse cara, basicamente isso aqui é gordura, né? E depois baixou o triglicéridos, a glicose, sumiu o xantoma. Então isso é uma das coisas que a gente realmente vê nesses indivíduos, né? E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Então, como eu falei, a gente precisa ter, obviamente, os sinais clínicos e, obviamente, triglicéridos acima de 880 ou de 1.000. A gente tem que afastar as causas secundárias, então, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, uso de fármacos que podem aumentar
os triglicéridos, então estrógenos, consumo exagerado de álcool, né, um diabetes extremamente descompensado, né, uso de esteroides, né, então a gente tem que afastar causas secundárias e o diagnóstico genético é extremamente importante. Hoje em dia não é fácil, não é difícil fazer o diagnóstico. Hoje em dia, com sequenciamento de nova geração, a gente pode separar os casos com as alterações nos 5 genes clássicos, principalmente lipase e lipoproteica, ou indivíduos que têm alterações que são heterozigotos, mas tem também score poligênico elevado, né? Então, a gente consegue separar a quilomicronemia monogênica da poligênica ou multifatorial. Isso tem implicação que provavelmente, veja, aqui no caso da monogênica, o tratamento é uma coisa muito mais difícil de controlar, diferentemente da poligênica ou da multifatorial, onde a gente ainda tem ação, outras ações, principalmente a utilização de fármacos para tratamento, porque na monogênica remédio não adianta, não tem remédio para baixar triglicéridos, pelo menos o que a gente tem disponível no mercado. Esses indivíduos têm que fazer uma dieta sem gordura, menos de 10% do valor calórico total de gordura, que é uma dieta praticamente impossível de se seguir. Já no caso da multifatorial, além da dieta, remédio, fibrato, ômega 3, isso pode ajudar sim a baixar os triglicéridos, né? E como eu falei, o tratamento, ele é um tratamento complexo, né? Na quilomicronemia familiar, assim, então essa monogênica, grave, genética, etc., basicamente é dieta. É menos de 10% de tudo que o indivíduo come na forma de gordura. E se for usar gordura, tem que usar triglicéridos de cadeia média, que é aquele que não é carregado pelos quilomicrons. Então, vocês estão vendo que é muito difícil você seguir. Você não pode comer batata frita, você não pode comer nada praticamente que tem gordura, né? Um hambúrguer. Então, basicamente, é uma dieta muito difícil de ser seguida. Não pode beber álcool, obviamente. Tem que reduzir também alimentos com alto índice glicêmico, que também pode aumentar a produção de triglicéridos pelo fígado, né? Utilizar os triglicéridos de cadeia média, que vem do óleo de babaçu, que vem do óleo de coco, mas isso tem que ser formulação específica, tá? Porque assim, os que tem para vender na maior parte dos lugares aí, por exemplo, óleo de coco, gordura de coco é rico em triglicéridos de cadeia longa. Então, um derivado do óleo de coco, um derivado do óleo de babaçu específico com TCM, então tem formulações específicas para você usar. Tem que fazer uma suplementação aí de gorduras essenciais, porque o organismo não consegue sintetizar algumas desses ácidos graxos, né? É interessante que o ômega 3 não funciona para a quilomicronemia familiar, inclusive o triglicérides pode aumentar por causa disso, né? E os fármacos não funcionam. Fibrato, ômega 3 não vai funcionar. Niacina não vai funcionar. Existem agora alguns tratamentos que estão sendo desenvolvidos especificamente para a quilomicronemia familiar, então inibidores da ApoC3, né? Tem um fármaco chamado volanesorsen, que reduz mais de 70% dos triglicéridos desses indivíduos. Provavelmente vai vir aí também um medicamento chamado evinacumab contra ANGPTL3 ou um antissentido contra ANGPTL3 para tratar esses casos. São casos de difícil tratamento, difícil manuseio, que precisam ser vistos por especialistas, e mesmo nós, em centros como o INCOR, por exemplo, temos uma dificuldade enorme de tratar, porque a gente não tem os fármacos adequados e os pacientes não seguem a dieta. E muitas vezes você tem um diabetes que acaba aparecendo, extremamente difícil controle, que faz com que a situação fique mais complicada ainda. Então, para terminar, eu acho que é importante a gente levar em consideração aí a gravidade desses casos, né? Assim, a qualidade de vida muito ruim desses indivíduos e uma dificuldade muito grande de manuseio, por isso que esses indivíduos têm que ser realmente vistos por especialistas, porque realmente é muito complicado. E é importante lembrar, veja, acho que infelizmente muitos pacientes só têm diagnóstico depois de ter tido umas 2 ou 3 pancreatites. E obviamente, se dosar o perfil lipídico no indivíduo que tem uma pancreatite aguda, porque é aí que você vai fazer o diagnóstico de muitos pacientes. Eu gostaria de agradecer o convite do Departamento de Aterosclerose e a gente espera mais para frente poder interagir com vocês, discutir alguns casos, responder algumas dúvidas. Um abraço a todos e obrigado.